Alô, boa noite a todos. Vou convidá-los a sentarem-se confortavelmente. Vamos deixando todos os problemas e preocupações de lado. É um momento muito importante, porque nós estamos numa casa de amor que foi preparada para nos receber. Então vamos abrir o nosso coração, deixar todas as preocupações, sentir a presença do nosso mentor, que nos acompanha em todos os momentos de nossa vida. Vamos sentir a presença de Joana de Ângeles, essa mãezinha querida que nos recebe e consola todos os nossos sofrimentos e nos envolve amorosamente. Junto a Joana e toda a equipe espiritual que está presente já desde muito cedo, preparando esse ambiente, vamos elevando mais ainda os nossos pensamentos, sentindo toda essa amorosidade. Vamos visualizando a presença de Maria de Nazaré, nossa doce mãezinha, que nos envolve com seu manto de amor. Junto de Maria, Jesus se faz presente, envolvendo a cada um de nós. No centro dessa sala, Ele estende as mãos e envolve os nossos corações, nos fazendo mais tranquilos e serenos, para juntos a Jesus chegarmos a Deus, o nosso Pai maior, quando dizemos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, e sob a bênção de Jesus, juntos a Deus nosso Pai, vamos envolver o José Roberto, que fará a palestra da noite. Boa noite a todos. Que as bênçãos do Mestre recaiam e permaneçam conosco durante toda essa noite. A palestra dessa noite, vou falar sobre Jesus. Quem já me viu dando uma palestra ou falando desse tema, sabe que eu gosto muito de falar do Mestre. Porém, apesar de gostar muito de falar, não é fácil, porque nós observamos que o seu Evangelho, em mais de 2000 anos, ainda não é totalmente compreendido ou seguido pelos homens. Eu gosto de citar muito um exemplo que está no livro Eurípides, Um Homem, Uma Missão, de Cora, que nos conta que Eurípides, quando posto em contato com Jesus, este chorava. E as lágrimas, conforme contou o Mestre, não eram por causa das guerras, dos maus entendimentos, porque não o conhecia, mas pelo contrário, por aqueles que conheciam o Mestre, conheciam o seu Evangelho e não o seguiam. A lição que eu vou contar hoje está no Evangelho de Marcos e Mateus. Estavam reunidos os fariseus e estes planejavam que Jesus caísse em contradição com as suas próprias palavras, assim se incriminando perante a lei do momento. E assim foi feito, e os fariseus mandaram seus discípulos, juntamente com os herodianos, que eram os homens do rei que controlava aquela região da Palestina, que estava sob governo do Império Romano. E chegaram para o Mestre e perguntaram: Mestre,
Sabemos que é justo e que ensina o caminho de Deus pela verdade, sem levar em conta a ninguém. Ou seja, sem que você se preocupe com quem quer que seja. E me perguntaram, então nos dê uma opinião sobre este assunto. É-nos lícito pagar ou não o tributo a César? O tributo era um imposto, mas Jesus, toda a sua inteligência, em toda a sua luz, magnificência, já sabia da armadilha da tentação que essas palavras traziam. E ele responde, hipócritas, por que me tentais? E pede, dai-me uma das moedas da qual é paga o tributo. E assim o trouxeram. E ao pegar a moeda, apresenta as pessoas que o indagaram e diz, de quem é esta insígnia? De quem é essa inscrição? E eles respondem, de César. E a resposta que o mestre dá é, então, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E tendo-se admirado com a resposta, cada um vai se retirando, um a um. Com o ensinamento dessa passagem, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Primeiro, devemos entender que isso não é só restrito à política, a um imposto, nem tão somente absoluto, pode ser de várias outras coisas. O significado é fazer ao próximo, Jesus quis dizer, fazer ao próximo aquilo que você queira fazer com você mesmo. A questão desse tributo, desse imposto, que hoje, se tomarmos, por exemplo, é uma coisa que já nos é pesado, os impostos que pagamos, carga tributária, imagina de um povo dominado, que se não pagasse os impostos, iam presos, teriam seus bens tomados, poderiam se tornar escravos. Tamanha crueldade, tamanha a força que tinha isto há 2000 anos atrás. Então, o clero judeu daquele tempo fez disso não só uma questão religiosa, como uma questão política. Poderia Jesus se incriminar se falasse para que não pagasse, poderia ser preso pela autoridade romana, ou se falasse que deveria ser pago, poderia ter a revolta do próprio povo judeu. Mas muito inteligentemente ele colocou que tudo tem uma organização. Toda a sociedade, seja daquele tempo ou de hoje, tem-se as suas normas. Ou, como poderíamos dizer, há as leis dos homens e há as leis de Deus. A dos homens vem se mudando, vem se aprimorando. A de Deus é perfeita. E nós ainda não chegamos na capacidade de entendê-las completamente. Então, através desse ensinamento, eu gostaria de falar um pouquinho dessa lição de justiça sobre o Espiritismo. Por que somos espíritas? O Espiritismo nos dá a capacidade de entendermos de onde viemos, fomos criados, espíritos simples, ignorantes, e para onde vamos, através da evolução, voltar ao Pai como co-criadores de sua obra. Vide o exemplo de Jesus, um espírito iluminado que voltou à Terra para nos ajudar em nossa caminhada.
E assim também nós o seremos, porque Jesus nos disse: sois deuses, vós que não sabem. Então todos nós iremos evoluir. E o Espiritismo nos conscientiza de onde estamos. Nos fala que estamos num planeta de provas e expiações. Nos diz sobre a reencarnação, sobre a mediunidade desse intercâmbio com o plano espiritual, dizendo que a reencarnação é uma bênção, porque todos aqui somos imperfeitos. A criatura, o espírito mais perfeito que pisou na Terra foi o Mestre. E tendo sido tão perfeito, o que fizemos com ele? Não neste caso, mas ainda em outro foi incriminado, condenado e crucificado. Mas mesmo assim, ele veio. E continuando, ele mesmo nos prometeu, falando um pouco do Espiritismo, o Consolador prometido. A terceira revelação que nos foi dita. A primeira foi Moisés, a segunda a própria vinda do Messias, que era Jesus, e a terceira, o Espiritismo. Que é o Consolador, mas só que muito mais do que consolador, é conscientizador. Porque o Espiritismo nos conscientiza de quem somos e nos conscientiza que todos os nossos atos geram consequências. Uma frase bem comum no Espiritismo, que a sementeia é opcional, mas que a colheita é obrigatória. Jesus demonstrou durante toda a sua missão, nos ensinou através do seu exemplo. Está no Evangelho de João que uma palavra ensina, mas que um exemplo arrasta multidões. E foi isso que ele veio nos ensinar. E foi isso que ele nos trouxe de ensinamento. Como os maiores ensinamentos dele, o amor, o perdão e a caridade. Ao responder isso, ele usou de amor, porque não incitou ninguém à violência, e ele nunca o fez. O perdão de mesmo estando o povo sobre o domínio de um governo estrangeiro, ainda gerava ordem. E a caridade, ao ensinar que todos têm um papel e que se todos se ajudarem, nós conseguiremos evoluir todos juntos. Hoje, quinta-feira, é o primeiro dia de palestras, já teve uma palestra de tarde, depois do Carnaval. E eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o Carnaval. Há muito eu queria pular Carnaval, está tendo Carnaval em São Paulo, não tive a oportunidade de ir e decidi esse ir. Não me cabe julgar a ninguém, dizer que é uma festa ruim, uma festa boa. Cada um planta e colhe o que tem. E sem julgamentos, o que eu poderia dizer, que eu observei, seguindo o bloquinho, foi que, não jovens, mas uma grande parte, não todos também, do que estavam lá, ou das pessoas que se encontravam, exageram muito. Eu vi muito consumo de bebida alcoólica, exageradamente. O Espiritismo não nos proíbe a nada. Se você pegar o Evangelho, se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, não tem nenhum dogma, faça isso, não faça aquilo, não, isto é proibido, isso não pode. Mas ele nos conscientiza que se você fizer isso,
vai gerar tal consequência. E além de bebidas alcoólicas, muitas drogas. O álcool é uma droga lícita, mas também é droga. E qual a razão disso? Qual a razão de toda uma turba, de toda uma massa, de toda uma população exagerar tanto? Não sei dizer qual é. Não cabe a mim dizer. Cabe a cada um que está aqui ser o exemplo. O álcool é uma bebida lícita? Sim. Pode ser uma droga lícita? Sim. Então, se você for beber, beba moderadamente. Se beber, não dirija. Quantos acidentes acontecem por causa disso? De drogas, olha os exemplos disso. Quantos maus exemplos. Eu vi um vídeo no YouTube um pouco antes do carnaval que um psicólogo estava falando que um pai criando uma criança falava para ela que preferia que os pais chegavam das questões das drogas, do álcool, que preferiam que já em casa elas começassem a beber, se tivesse churrasco, alguma coisa, porque estaria sob a supervisão delas. E a resposta, segundo os estudos, nos falam, as pesquisas, é que não se deve dar esse exemplo. Primeiro, porque não é um exemplo que se deva dar. Não estou falando que você não pode beber algo um pouco em alguma refeição. Estou falando de uma pesquisa que teve. Que você não deve incentivar que beba e beba sem controle, porque o jovem estará vendo esse exemplo. E além de ver esse exemplo, o jovem tem como uma mentalidade dessa parte, dessa evolução, desse crescimento, de querer contrariar. Então, se você já permite que beba em casa, qual a coisa que o jovem vai querer contrariar? Já pula para as drogas. E assim por diante. Kardec nos disse, o Espiritismo, muito mais do que uma religião, é ciência. E se a ciência nos mostra algum caminho e nós não o seguimos, como vamos evoluir corretamente? Só que o motivo de uma palestra é nos abraçar, nos confortar, nos amparar. E aí vem a reencarnação. Erramos. Não há um espírito, não há uma pessoa aqui nesse salão que não erra. E a reencarnação vem como uma bênção de nos acertar, de nos possibilitar do que erramos, podermos nos corrigirmos. Eis a bênção que o Mestre nos explica. Eis o que precisamos, talvez, exagerar no amor que Ele ensinou, no perdão que Ele praticou e na caridade a qual Ele tanto insistiu. Meus irmãos, às vezes há um exagero de uma coisa como uma fuga. Mais do que uma fuga, por que não procuramos um caminho melhor? Quantos pais conversam com os filhos sobre os exageros em casa? Quantos conseguem ter uma conversa franca sobre drogas, sobre álcool, sobre esses excessos que existem e acontecem e que é importante se ver? Do mesmo jeito que Jesus foi levado a uma situação que a sua resposta poderia incitar a violência ou incitar alguma resposta contrária, ele muito inteligentemente deu uma resposta aonde o amor prevaleceria, o amor ao próximo, o amor às organizações, o amor à sociedade. É muito pertinente isso também, falarmos um pouquinho da sociedade sobre política.
Não cabe aqui nós falarmos de tal partido, de tal situação. Mas hoje, o Brasil, que é a pátria do Evangelho, se encontra muito polarizada. Eu tive a oportunidade de dar uma palestra o ano passado, antes das eleições, na qual aquele dia, por causa de uma briga política, uma pessoa na Bahia, um mestre capoeirista, havia sido assassinado. Por causa de política, ideais diferentes das pessoas. Eu pergunto, vocês acham que é isso que o Pai, que o Mestre quer? Nada acontece por acaso. Tudo há uma razão de ser. Então, o que quer que aconteça, depende de nós tentarmos corrigir e levar ao caminho correto. Na oportunidade, eu disse, vocês querem saber em quem votar? Votarão em quem a sua consciência mandar, porque a lei de Deus está em nossas consciências. Então, se está o povo hoje polarizado entre duas vertentes políticas, nos cabe a qualquer uma que esteja no poder, que nós oremos para que ele faça, que seja feito um governo bom para todos os brasileiros, independente de quem quer que esteja. Criticar é fácil, reclamar é fácil, mas o que nós podemos fazer de construtivo para que esse governo seja bom para todos nós, para a pátria do Evangelho? Reflitam sobre isso, e exemplo do que disse Jesus, muito mais do que só criticar, vamos trabalhar, vamos arregaçar a manga, vamos orar para que tudo dê certo. Quantas pessoas aqui oram? Realmente conseguem ter uma conversa com o Pai? Quantos? E isso é importante que nós demos esse exemplo para todos os nossos familiares, em todos os momentos, para que participemos disso cada vez mais, para que incutimos isso cada vez mais. Vocês sabem que a casa, o centro aqui é doutrinário, Joana de Ângeles é doutrinário, há cursos. E esses cursos nos ensinam o quê? O Evangelho. Esse mesmo Evangelho ao qual o mestre chorava quando encontrou Eurípides Barçanufo, porque nós não o seguimos. E como seguir esse Evangelho? E aqui eu não quero ser nem um pouco proselitista, atrair gente para a doutrina espírita, porque o espiritismo não precisa disso. Uma vez perguntaram a Kardec, Kardec perguntou à espiritualidade, é o espiritismo o futuro das religiões? E a espiritualidade respondeu, pelo contrário, as religiões que são o futuro do espiritismo. Ou seja, há muitos os caminhos para que possamos ir ao Pai. Esse caminho pode ser no centro espírita, esse caminho pode ser numa sinagoga judia, esse caminho pode ser em igrejas evangélicas, igrejas católicas. Cada um tem que encontrar o seu caminho. Cada um veio aqui porque teve um chamado. Cada um se encontra e vibra nessa sintonia de paz e de amor da casa. Mas o importante, onde quer que estejamos, é seguir o Evangelho do Mestre. O Evangelho não tem uma religião determinada. O Evangelho é universal. É para todos os povos. Serve para todas as línguas e para todas as situações. Eis o importante. Isso que devemos seguir, meus irmãos. Esse é o caminho. E continuando um pouquinho falando da história, voltando desse carnaval, alguma coisa, a festa pode ser bonita, só depende de como
nós vamos encarar. Se você quiser ir alegre, se você quiser ir para festejar em qualquer lugar que você vá, você pode fazer isso. Agora, por favor, muito cuidado com os excessos, porque como eu acabei de dizer, você vai plantar. Às vezes, você pode não estar plantando o que você quer, mas com certeza você vai colher os frutos daquilo que você plantou. Ok? Falei sobre um pouco de política, falei um pouquinho sobre esse carnaval da festa e vamos falar um pouquinho, continuando do Espiritismo, de onde nos encontramos. Estamos num planeta de provas e expiações, planeta esse que está em transformação. Por causa dessa transformação planetária é que muito provavelmente se aflora, muito desses exageros acontece, porque é chegado o momento de se separar o joio do trigo. Somos, segundo o Mestre nos disse, os trabalhadores da última hora. E qual o trabalho que devemos fazer? Praticar o Evangelho do Mestre, que basicamente é amarmos uns aos outros, perdoar realmente de coração e praticar a caridade. É isso que o Mestre quer de cada um de nós. E muitas vezes, em qualquer um desses exemplos que eu dei, seja nos exageros da festa, seja na política, a gente pensa, eu sozinho não posso mudar nada. Mas sou eu, é o irmão, é o outro, é o outro, é o outro, que num pensamento conjunto vamos nos unir e vamos mudar. Eu gosto muito de uma frase, voltando só um pouquinho à política, o médium esteve na França na comemoração do seu aniversário, Divaldo Pereira Franco, naquele exato momento daquele escândalo político de corrupção, que um senador foi preso, e eu não sei se Divaldo fala francês, mas a primeira vez que eu vi uma palestra dele, ele falou algumas palavras em francês, falou muito bonito. Eu tinha uma amiga que estava assistindo lá, ela é irmã de turma minha daqui, ela se mudou para a França, ela casou com um francês, ela assistiu essa palestra, ela pôde me contar. Ao final, os jornalistas, porque foi na época também em comemoração ao centenário, alguma coisa de Kardec. Kardec era francês, então lá pelo menos é muito divulgado como ciência. Então haviam muitos jornalistas, eles perguntaram para o Divaldo, Divaldo, como está a situação no Brasil? Política. E tinha acabado de ser preso um senador. Um episódio raro no país. E Divaldo falou, está muito bem. Os jornalistas caíram em gargalhada. Divaldo, naquela paz de espírito, bem centrado, esperou que o último terminasse de rir e falou, meus irmãos, está muito bem. Nunca antes essas falcatruas vinham tão a público. Políticos são presos. Isso é irreversível. Há um processo de transformação, assim como a transformação planetária. E isso não vai parar, sempre vai continuar. Talvez não vá tão rápido como desejaríamos, mas vai continuar. Só que para acontecer, disse Divaldo, depende de cada um de nós fazermos a nossa parte. A humanidade evolui primeiro intelectualmente, porque ela tem que saber discernir entre o certo e o errado. Mas depois vem a parte moral, porque a partir do momento que conseguimos saber o que é o certo e o errado, entra a moral que Jesus tanto nos deu. E olha então que bonito o exemplo do Divaldo para a pátria do Evangelho, dizendo que sim, ela tem um futuro,
que sim, nós temos esperança, só que depende de cada um de nós fazermos a nossa parte, sermos o exemplo ao próximo e espalharmos o Evangelho do Mestre. Nesses momentos finais, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão. E exemplo da euforia que eu vi no carnaval, esses exageros, eu vou pedir um determinado exagero aqui para vocês. Eu vou pedir que vocês reflitam sobre o amor. Como vocês têm praticado esse amor ao próximo? Sobre o perdão. Quanto de nós temos? Eu vou colocar uma coisa que é bem comum. Talvez dentro dos nossos próprios lares ou nossa família, desafetos que não conseguimos perdoar. E o quão bom está a nossa caridade. Como temos praticado a caridade. Eu li hoje ou ontem, nos 2 dias, uma frase do Papa, que ele disse que a ofensa entre as pessoas está tão rudimentada no nosso dia a dia que nós nos ofendemos da mesma forma como nós nos cumprimentamos, ou até mais. Então, eu vou pedir que vocês pratiquem esse amor, esse perdão e essa caridade. Começando agora, quebrando um pouquinho o protocolo, eu gostaria que todos se levantassem, olhassem para alguém que está do seu lado e o abraçasse, dizendo que o ama, se for um parente, dizendo que o perdoa, ou simplesmente, através da caridade, doando um sorriso e um abraço. Eu senti um exagero gostoso aqui no salão. Olha como certos exageros podem ser bons. Meus irmãos, o Mestre é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão através dele. Fiquem com a paz do Cristo. Que assim seja. Que momento legal, né? Interessante. Vamos então agradecer, fechando os nossos olhos, vamos agradecer por tudo que a gente recebeu nessa noite. O aprendizado que há de fazer diferença na nossa vida a partir de agora, no nosso dia a dia. As bênçãos de amor e de luz que recaem sobre nós, vindas das equipes espirituais. Então vamos nos manter nessa sintonia de paz, de amor, de aprendizado latente. Vamos abrir o coração e fazer um pouquinho do ensinamento que é a prática da caridade, quando abrimos o coração em vibrações de amor, para que elas sejam utilizadas onde houver mais necessidade. Confiantes no plano espiritual, nas equipes de trabalhadores de amor, vamos deixando aqui todo o nosso melhor, para que esse sentimento de amor que sai de nós seja levado onde exista necessidade verdadeira. E assim, nessa sintonia que vamos carregar para os nossos lares, vamos praticar durante a semana, vamos envolver cada um dos que estão nos nossos lares nos esperando. Vamos fortalecer esse desejo através da prece que levamos a Maria de Nazaré, nossa mãezinha querida, para que ela nos ajude a manter forte esse propósito de amor ao Mestre, de amor verdadeiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco,
Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja e que possamos voltar aos nossos lares no maior amor que existe. Graças a Deus.